realidade, em 93, final de 1993, eu e Dione fomos convidadas, já estávamos na prefeitura, e fomos convidadas a participar de um programa de, na VCEP, que é uma superintendência dentro da SEDAI, está voltando a compor essa equipe. Então, assim, na realidade, a Maria da Penha Silva Franco foi convidada a voltar e assumir a coordenação da equipe de serviço social, a equipe social. É, isso no final de 93, ela deve ter começado no segundo semestre, nós fomos para lá, acho que se não me engano, em outubro, novembro, uma coisa assim, né? Então começou, como havia aquele convênio que eu citei na primeira parte, que era um convênio que já vinha desde de 80, não lembro de quanto era, mas de 85, não, 85 não, deve ser 83, eu não tenho esse dado, posso até levantar e te passar depois. Mas era um convênio de cooperação técnica entre a SEDAI e a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, né? Na época do Proface, o Proface entrava com as redes de a implantação do sistema de abastecimento de água, e a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro entrava com um esgotamento sanitário, pavimentação, drenagem e escadarias. Esse convênio de cooperação técnica, já na época do Proface, tinha, é, tinha através desse convênio, tinha conseguido levar, né, profissionais da prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, que eram engenheiros, que já atuavam no Proface. Em 93, quando é criada essa superintendência dentro da SEDAI, que é a VCEP, quem assume é o Clóvis Nascimento, convida a Penha pelo trabalho já é, desenvolvido durante o Proface. A Penha, então, me faz o convite e faz a Dionis. Como nessa época, nós já éramos, em 93, nós tínhamos entrado em 88, eu entrei em 88, e Dione entrou em 90 na prefeitura. A proposta naquela de uma experiência que vinha sendo realizada no Nordeste, né? É, é, através de implantação de sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, obras de saneamento, mas dentro de uma metodologia condominial. Isso foram buscar, era José Carlos de Mello, que era o responsável por essa metodologia. Eu não lembro as cidades do Nordeste, né? O que marcou muito é que eram diferente do Rio, eram áreas planas, e ele veio trazendo essa metodologia é, é, para aplicar no Rio de Janeiro, no município do Rio de Isso Janeiro, era nas comunidades que. Pois no não, Nordeste era governo federal que aplicava, eu não sei te dizer, não mas ele era um lembro. Eu pouco, acho que era estado, não posso te dizer porque mas realmente não estou ele lembrada. era um pouco idealizador, então, que Ele trouxe. era o idealizador, ele era um engenheiro que trabalhava com essa metodologia e que tinha tido sucesso lá. Isso chamou a atenção a essa superintendência, que estava recém-criada dentro da SEDAI, que vinha com esse propósito, né, de, de, de estabelecer obras de abastecimento de água, né, e esgotamento sanitário em comunidades de baixa renda, no município do Rio e no estado, né? E inicialmente foram elencadas algumas comunidades,
para a implantação do sistema. Ocorre que naquela época, quando nós chegamos, já havia, né, a proposta já havia começado a se desenvolver, né? Porque a proposta condominial, ela tem toda uma sistemática, né? É que você divide a comunidade toda em condomínios. E cada grupo de condomínio é dentro de uma viabilidade técnica do abastecimento de água e do esgotamento sanitário. E aí, nessa divisão, né, se faz as reuniões e se tira um representante, um síndico. Aí depende da viabilidade técnica do local. Se você vai agrupar 10 casas, 15 casas, 20 casas, etc. O grande desafio é porque fazer isso em uma área plana tem uma lógica, fazer isso em áreas íngremes e adensadas, como são as comunidades do município do Rio, era um desafio para a engenharia, né? E primeiro você tem o primeiro projeto, né? E depois você tem o projeto executivo, né? E isso lá na frente, depois eu vou falar, isso dava problema, porque nem sempre você conseguia executar o que estava ali colocado. Mas quando nós chegamos, essa ação preliminar para você eleger o síndico é a ação de mobilização. Você mobiliza, faz a reunião e elege o síndico. Esse trabalho ele estava sendo feito por uma instituição que era ambiental. Então, as ações de mobilização, elas eram de responsabilidade da ambiental. Nós chegamos para formar a equipe técnica social, já com uma característica um pouco diferente do Proface. O Proface nós éramos só assistentes sociais. Essa equipe já contava, né, nessa primeira formação, que ainda foi no período da VCEP, que a VCEP ficou de 93 a 95. 95 é criado aí, sim, o ProSanear, e já vem com uma outra, dá continuidade àquela lógica, mas com mudanças. Por exemplo, a ambiental já não é mais responsável pela mobilização, né? Agora Do é o ProSanear, governo do estado que é responsável por essa mobilização. Isso passa tudo para dentro do ProSanear, né? aí Vira uma vocês coisa assumem a só. mobilização. Certo. Assumido, não, não, não é o nosso grupo, mas assim, nós ficamos com a coordenação técnica, mas esses mobilizadores e a coordenação da mobilização passa, sai da ambiental e fica dentro do ProSanear, né? Então, resgatando um pouquinho lá atrás. Então, em 93, quando nós chegamos, compondo a equipe, nós já tínhamos uma socióloga, que também veio, também era da prefeitura, veio, na realidade, duas sociólogas, uma pedagoga. Inicialmente, o grupo eram 3 assistentes, eu, Johnny e a Zeza, isso, 3 assistentes sociais, 2 sociólogas e uma pedagoga. Esse era o grupo inicial. E nós ficamos com um projeto, a responsabilidade do projeto de participação comunitária. Ou seja, nós teríamos, a partir da metodologia condominial, implantar nessas comunidades um projeto de participação comunitária, né? E aí começa todo o processo, né? De pensar, de fazer e de unir a mobilização nesse projeto de participação comunitária, que lá na frente, já no ProSanear, aí passa a ser um conjunto só, né?
tentando lembrar aqui. E então, Então, na nós verdade, começamos. o projeto entrava, vocês eram as primeiras a mobilizar os Não, moradores. não, 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 não. Primeiro era ambiental. Quando nós chegamos lá em 93, já era ambiental que entrava na comunidade, tinha acesso ao projeto condominial, e em cima desse projeto mobilizava, fazia reunião e eleição do síndico, porque a mobilização, ela depois passou. Isso agora eu até não estou me recordando, para ser assim, eu gosto de ser muito fiel a assim, o processo. Mas eu agora não consigo, porque nós não tivemos acesso ambiental naquela época. Nós já tínhamos os síndicos para trabalhar, né? E lá na frente, quando é no Prossanear, as ações de mobilização, ela vai desde da mobilização ao pacto de adesão também, que nós passamos, e só no Prossanear nós implantamos uma pesquisa censitária e uma pesquisa amostral, que eu acho que naquela entrevista você teve acesso a vários os materiais, que naquela entrevista que você fez coletiva conosco, nós fomos falando, né? Então, isso surge lá no Prossanear, né? E o Na objetivo ambiental, desse centro é não qualificar. não estou te ouvindo. Pode repetir, por favor? O objetivo desse censo era depois qualificar a intervenção técnica depois, o tamanho Sim, das ruas. Primeiro, assim, é um levantamento das condições socioeconômicas e ambientais. E ele era censitário, já que você ia mobilizar, diferente do início lá da ambiental, que eu não tenho esse dado para te dar, eu só recebi os síndicos, né? Mas eu vou adiantar um pouquinho, porque aí tem esse ato aí que tem que falar um pouco desse projeto de participação comunitária, que lá em 90, e isso lá em 95 se junta tudo, mas em 95 ele é criado, formalizado dentro da mobilização uma pesquisa censitária, já que você vai mobilizar os síndicos, você vai de casa em casa e faz o levantamento. E faz um levantamento amostral. Esses dados eram depois todos compilados, eles, e tinha uma equipe que era responsável pela produção desses dados, apresentação desses dados, e o objetivo era depois você fazer o levantamento, o antes e o depois da obra, né? Era esse o objetivo. Agora, voltando, eu te respondi? Perfeito, perfeito. Então, voltando um pouquinho para 93, quando nós chegamos, então nós ficamos responsáveis pelo projeto de participação comunitária a partir do sistema condominial. E esse projeto nós fizemos, tinha a caracterização preliminar da área, né? Então, nós fazíamos um levantamento, pouco parecido, muito mais avançado do que você tinha lá no Proface, né? E você levantava todos os dados, né? Da comunidade, né? Quais eram as parcerias, quais eram as condições, enfim. Fazia um registro, naquela época tinha um registro fotográfico, que era muito interessante, que a ideia era fazer o antes e o depois. Então, nós tínhamos até um profissional que era responsável pelas fotografias, era um profissional da área e que acompanhava e fazia as fotos da comunidade para fazer o antes e o depois. Tentando aqui me lembrar. Então, nós caracterizávamos a área, também fazíamos, né, a produção desses dados, elas ficavam também como suporte para a engenharia, né? A engenharia era responsável pelo projeto técnico,
do sistema condominial de abastecimento de água e esgotamento sanitário, mas, assim, esses dados que nós levantávamos, eles também subsidiavam, assim, davam uma leitura, né, à equipe de engenharia de que comunidade era aquela que estava se entrando, né? E, e aí o projeto foi estabelecido com as ações de mobilização, que ficava por conta da condomínio, né, da condomínio através da ambiental, que a condomínio era responsável, era uma empresa também, responsável pelos projetos, né, no sistema condominial. E trabalhava em parceria com a ambiental, que era responsável por essa mobilização. E aí montamos o projeto com as ações de mobilização, as ações de articulação, que aí nós entrávamos para fazer fazer a caracterização preliminar de área, e as articulações com todas as lideranças, né, daquela comunidade, programas, projetos, é, e o projeto de participação comunitária, né, que estava dividido entre as ações de da educação formal e não formal. A educação formal, a gente trabalhava em parceria, né, com as escolas locais e através de um departamento da Secretaria Municipal de Educação que atuava que estava ligada a essas comunidades de baixa renda, a maioria, todas elas com escola, e tinha um setor da secretaria que era responsável por determinados projetos, programas dessas escolas. Então, a gente trabalhava articulado às escolas locais e isso rebatia lá no nível central. A nível da educação informal, né? Então, nós trabalhávamos com a comissão de saneamento e o conselho de síndico, porque o interessante nesse projeto de participação comunitária, assim, que foi assim, fazia toda a diferença você trabalhar, é porque você tinha uma comunidade, ela era toda dividida. Então, você tinha do topo até a base da comunidade, né? Ou se ela fosse plana, de uma ponta a outra, ela era toda dividida em condomínios. E aí você dá exemplificar. Por exemplo, a comunidade X tem quantos condomínios? Tem 100 condomínios, né? Então você vai ter 100 síndicos para trabalhar, né? E nós trabalhávamos dentro de uma lógica da capacitação de multiplicadores. Qual é a ideia? A cada síndico, né, participava dentro da educação não formal, é, nós tínhamos um projeto de capacitação continuada, que tinham 8 módulos, né? E todos os síndicos tinham que participar dessa metodologia. Nós organizávamos dentro da comunidade, então, se você fosse atuar naquela área, você era do projeto de participação comunitária, você tinha 100 síndicos para você trabalhar. E aí você, conforme ia andando a obra, trabalhava com 10, 15 síndicos, 10 áreas que tivessem já a obra passando. Então, você convocava, né, os 10 síndicos que passavam por essa discussão que nós implementávamos, E qual era né? o tom da discussão, assim? Qual era o objetivo? O que que... Saúde, saneamento, preservação dos equipamentos implantados e saúde, saneamento, preservação dos equipamentos implantados e meio ambiente.
Isso a gente dividia em 8 módulos, né? Que aí entrava. Eu tenho que ler. Eram 8 módulos que você ia desde a mobilização, a eleição do síndico, depois a discussão do projeto, a discussão do projeto do condomínio, do projeto condominial, né? Explicando a importância da preservação dos equipamentos que seriam implantados com aquela obra naquele condomínio, né? Sim, também o termo de adesão, porque é diferente lá do Proface, essa discussão avançou também na questão da manutenção. Então, era assinado um termo de adesão onde que a SEDAI se comprometia a dar a manutenção aos condomínios que eram implantados, que fazia parte do conjunto da obra. O conjunto da obra era o total dos condomínios, né? Mas cada condomínio era assinado um termo de adesão entre a SEDAI, o síndico e os moradores que compunham aquele condomínio, né? E aí, então, nesses conteúdos que eram passados para o síndico, se discutia o termo de adesão também. Além disso, nós eh, discutimos a água, a questão dos recursos hídricos, o esgotamento sanitário, a questão do lixo e suas consequências, e urbanização e meio ambiente. Eram 8 temas. Eu posso depois levantar isso para você, porque depois esse curso essa pós-graduação que nós fizemos, eu e a Joane, nós fizemos juntas e escrevemos a nossa, era saneamento e meio ambiente. Saneamento, não, cidadania e saneamento, que foi o nosso TCC, né? Então, isso lá nós temos detalhado. Agora me falta um pouco, ó, você está Não, e querendo levantar a memória, mas assim, lá isso está organizado, né? a participação O dos passo a passo. atuantes, como que era essa relação com os síndicos? Então, a ideia era você fazer um processo de capacitação de multiplicadores. Nós atuávamos no projeto de participação comunitária, ou seja, qual é a lógica? Comunidade dividida em 100 condomínios. Os 100 síndicos teriam que participar desse processo. E o síndico seria o multiplicador dessa discussão dentro de cada condomínio. Porque o síndico e os condôminos assumiam a responsabilidade da manutenção das redes dentro de cada condomínio. Por isso a gente apostava muito, né? A gente apostava muito nesse projeto, porque primeiro que ele dividia a comunidade como um todo, né? O Proface a gente fazia reunião por ruas, mas assim, era um número ínfimo de profissionais, uma comunidade gigantesca, imagina uma rocinha, né? Uma comunidade do Complexo do Alemão, com não sei quantas ruas, você acaba que você não cobre tudo, né? A lógica do condominial tem que dividir em condomínio, e os condomínios somam o todo do projeto de abastecimento de água e esgotamento sanitário, né? Quando você vem com a participação comunitária, você chegaria do topo até a base, da base até o topo da comunidade, ou de uma ponta até a outra, porque o sistema só funciona, só ia abastecer né, de forma global todos os condomínios, aquele sistema, eles implantavam ali e faziam o teste, né? Abasteciam, mas tinha o projeto, era o todo, né? E com isso nós íamos caminhando junto com a obra. E, na medida que a ambiental entrava e elegia o síndico, já tinha o síndico, a obra estava passando, você estava fazendo a reunião com os síndicos. Os síndicos
Aí nós tínhamos 8, eram, o projeto era, a proposta, a metodologia eram dentro de 8 módulos, e ao final dos 8 módulos, depois, então, a ideia era que o síndico começasse a fazer suas reuniões dentro do seu condomínio para multiplicar aquelas ideias, né? E, se fosse necessário nos chamar para participar, para dar algum suporte, nós estávamos disponíveis para isso também. Você sentiu alguma resistência por parte dos moradores, algo no decorrer das obras? Não, Vocês tiveram alguma dificuldade ou tinha uma forte adesão? e tinha uma boa adesão, né? Porque tinha uma boa adesão, porque primeiro porque mobilizava, né? A população queria a água e o esgoto, né? Queria o projeto de saneamento na área, né? Não posso nem dizer que era um projeto completo de saneamento, mas é um projeto de abastecimento de água e esgotamento sanitário para atender aquela comunidade, né? Porque às vezes faltam outros elementos que compõem a ideia do saneamento, que é saneamento é uma coisa muito mais ampla, né? Então, saneamento ambiental mais amplo mas essa adesão havia sim, porque essa a metodologia, você vai a casa, mobiliza, tem que eleger o síndico. Às vezes havia uma resistência, talvez no sentido assim, de você o grupo não se sentir apto para estar assumindo como síndico, ou ter que assumir mais uma responsabilidade perante tantas outras responsabilidades que o cidadão já tem no dia a dia, né? Com a sua família, com o seu trabalho, vivendo numa comunidade que né? Às vezes é uma vida hostil, né? Por conta da questão do tráfico, por causa de todas as dificuldades, mas a vontade de você ter, ter acesso, né, à água e o esgoto fazia com que as pessoas aderissem. No caso, eu trabalhei no Complexo da Mangueira, eu trabalhei também no Morro do Estado, com o Dione, mas assim, na Mangueira já pelo ProSanear, já foi nessa... Começou, nessa ProSanear que eu falo, pela VCEP, foi mais lá, foi Morro do Estado, Mangueira, eu entrei, mas demorou a sair a obra, e a obra ela deslanchou mais depois, na segunda fase, do ProSanear para 95, né? Mangueira ela tinha tido obras do Proface e tinham sido paralisadas, tinha lá um reservatório que estava seco, né? Tinha as redes e não passava água, então foi um processo bem complicado, isso era a Quais herança eram, do Proface. e E quais aí eram os entrou para o atores? ProSanear. E quais eram os atores institucionais que tinham, assim? Você falou de algumas empresas contratadas, né? A Sim. SEDAI, mas vocês Ah, não entraram sim. como Não, prefeitura, né? eu esqueci de falar isso, né? Porque a gente entra um pouco atropelado, né? Assim, dessa forma, mas assim, esse programa, né? Ele tinha financiamento do governo federal através da Caixa Econômica, né? Banco Mundial, governo do estado, e a SEDAI era responsável pela gestão e execução, né? Esses eram os atores. E na época da VCEP, se trabalhava com a condomínio e ecoambiental. E Então lá na vocês frente, entraram como SEDAI, então. Vocês não entraram como não, prefeitura. nós entramos como SEDAI, na VCEP, isso. Nós entramos porque nós entramos através do convênio. Só que lá na frente isso muda, né? Isso muda. E aí a gente entra já contratado, porque aí através do... Teve uma parceria com o MUSEG da UERJ,
e a equipe social ficou pelo NUSEG. Teve isso também. Muita mudança, né? Muita mudança. Mas, assim, os atores que estavam envolvidos eram esses e tinha a fiscalização, né? Com acompanhamento também do Banco Mundial, dos órgãos financiadores, que é a Caixa Econômica, o Governo do Estado e o Banco Mundial. E você falou para mim do convênio Bomba. O convênio Bomba começa no ProSanear, então? Não, o convênio Bomba, ele não começa, no ProSanear, ele começa lá no Profas, mas a estrutura de suporte contábil, né, de uma assessoria contábil para as associações de moradores que fazem parte do convênio Bomba entre SEDAI e associações de moradores, passa a ter esse suporte no período do ProSanear. É criada aquela equipe que na primeira parte eu falei, lá do Proface, né? Que tinha um contador e dois auxiliares para dar suporte ao contador, e essas comunidades passaram a ser assessoradas através desse suporte que foi formalizado ali pela SEDAI já nesse período do ProSanear. Na realidade, uma coisa não tinha a ver com a outra, elas estavam era no mesmo espaço, né? Funcionavam no mesmo espaço, porque aquilo ali era realmente de responsabilidade da SEDAI. O recurso era a SEDAI que passava, porque desde do Proface, a SEDAI tinha assumido as redes que haviam sido construídas pelas comunidades, né? E Então, aí ali começa o convênio Bomba e dá aqueles problemas todos que as associações de moradores passam quando são acionadas, né, pelo pela Ministério do Trabalho, e aí se cria essa equipe de suporte técnico que realmente funcionou muito bem, né? Deu um bom suporte para as comunidades e foram corrigindo esses problemas que as comunidades viveram, porque foi bem complicado, né? Porque como elas eram processadas, entravam processos, elas ficavam muitas vezes inviabilizadas enquanto associação de moradores, até de atuar ou de ter algum convênio, porque, enfim, elas estavam inadimplentes, não pagavam os impostos, não pagavam os funcionários, né? A- a- as contribuições sociais que tinham que ser feitas, enfim, era isso. Então, na Não verdade, sei se a SEDAI transferiu os recursos e a gestão e a manutenção era realizada pelas próprias associações. sim, pelo E, pessoal contratado, né? E e esse como se recurso, articulava a associação com os síndicos? Tinha algum esforço de articulação ou isso não se deu? aí já, que às vezes, porque você misturou uma coisa com a outra, não? Aí, não sei. É porque essa. Vou tentar aqui ver. É pertinente o que você está falando, desculpe, porque poderia ter alguma daquelas comunidades que estavam no convênio Bomba e que estavam participando de um segundo momento de obra na comunidade através do Sanear, né? Então, sob o ponto de vista dessa questão estar sendo corrigida via SEDAI, isso tranquilizava a relação com a associação de moradores, né? E em relação aos síndicos, né, eu não vejo isso como um problema, não. Eu não atuei em nenhuma comunidade, não me lembro de nenhum relato, porque a própria associação de moradores, ela participava enquanto comissão de saneamento, porque além da comissão de síndicos, você tinha, né, que você tirava, você tinha uma comissão de saneamento. A comissão de saneamento
ela era formada pelos síndicos, pela associação de moradores e por outros representantes é, que atuavam dentro daquela comunidade, né? Associações, igrejas, clubes, etc., a escola de samba. Então, você podia ter representações de qualquer segmento desse dentro da comissão de saneamento, né? A ideia era essa. O projeto de participação comunitária ele tinha tinha a comissão de síndico e tinha a comissão de saneamento. E toda e qualquer discussão que era feita, a gente sempre envolveu a associação de moradores, né? A associação de moradores sempre envolvida. Obviamente que a gente tinha associações de moradores já naquela época cooptadas, e outras não. Mas não tem como você entrar dentro de uma comunidade sem reconhecer a associação de moradores. Tinha era que fazer um esforço, né, nesse trabalho, mas a associação de moradores sempre fazia parte das discussões. Inclusive, essa caracterização preliminar de área, que vinha logo no início, ela era feita junto à associação de moradores, era levantado todo hum, esses dados, o histórico da comunidade, era uma entrevista com a Associação de Moradores e representantes da área também, que eram convidados, se a Associação de Moradores achasse pertinente, ou se a gente, no levantamento, identificasse alguma, solicitava, mas a presença, podíamos convidar a um representante da escola de samba e da igreja local para participar, desse levantamento. Então, era uma proposta aberta, E os, mora... não ficava fechada, não. e os moradores, eles pagavam pela água? Isso foi previsto? Como era a questão da tarifa? Isso teve alguma previsão? O termo de adesão que ele, ele lá em 95, a partir de 95, eu lembro bem de você já ter isso, mas eu não lembro disso, não me lembro disso, como a gente não participou. Lá na ambiental, né, ele prevê o termo de adesão, é um pacto entre, né, ali assina a SEDAI responsável pela manutenção das redes implantadas e o síndico e os seus condôminos são responsáveis pela manutenção do sistema condominial implantado, né? E era previsto, depois da obra concluída e da água, já do abastecimento regularizado e o esgotamento sanitário também, o pagamento o pagamento da tarifa de água e de esgoto. Mas, assim, eu não me recordo, acho que isso acabou não sendo implantado, porque eu não me recordo em obra inaugurada, sinceramente, eu agora não me recordo da cobrança ter sido instituída. Até porque o ProSanear, quando começa lá em 93, era um grupo pequeno eram poucas, era um grupo mais restrito de comunidades, eu não me lembro um número, mas era um número restrito de comunidades, e ele, depois de 95, ele amplia de uma forma, né, muito significativa. E ocorre situações que eu tinha comentado já naquela primeira parte que eu falei do Proface,
é que qualquer sistema de abastecimento de água que vai ser implantado, ele precisa de ter uma retaguarda de água para atender aquela população a que se propõe, né? Então, nesse segmento já do Pró-Sanear, de 95, ocorreram obras que foram iniciadas, né? A obra foi iniciada, a mobilização foi feita, a eleição dos síndicos foi realizada, os síndicos foram trabalhados, a obra foi implantada, mas se comprometeram com áreas, eu lembro bem do Grajaú, aconteceu isso, ali no Grajaú. Não, tinha que ter uma subadutora para atender. E aí precisava de uma obra da SEDAI de retaguarda para atender aquela comunidade. Já havia dificuldade para atender o bairro, né? E aí essa foi uma das questões que ocorreram com o Pró-Sanear, né? Tiveram áreas que não puderam ser inauguradas justamente porque o líquido precioso, que era a água, você não tinha para distribuir, embora você pudesse ter toda a rede lá implantada, ter a mobilização, ter os síndicos, mas assim, é, se ampliou de uma forma a entrar em áreas onde você ainda não tinha uma retaguarda, né? E esse cuidado no início do Prosanear se tinha, não se entrava em área onde você. Eu lembro bem dessa discussão técnica, não se entra em área em que você não tem uma retaguarda. Após conclusão de obra, tudo bem, mas, enfim, isso ocorreu, né? Qual foi a pergunta? Eu agora me perdi. Qual foi a pergunta que você Não, fez não, mesmo? era isso mesmo, era a questão da tarifa, né? Mas eu acho que essa é uma Hum. questão importante, porque tem, no que diz respeito, por exemplo, ao esgotamento sanitário, vocês tiveram também dificuldade na conexão com a rede maior da cidade ou não? Olha, muitas das obras, né? Eu lembro que tinha ampliação da Estação Alegria, tinha outras obras de ampliação. O ideal era você estar com as estações de tratamento de esgoto, tinha uma previsão de ampliação, mas isso eu lembro que tinha o Programa de Despoluição da Baía de Guanabara, o PDBG, né? Então, o PDBG é que estava responsável por essas obras, né? Então, isso lá na frente, essas obras, uma vez o esgotamento sanitário teria que estar sendo interligado à rede do bairro, né? E isso haveria uma sobrecarga, mas havia uma discussão de você ter ampliação, porque na realidade no município do Rio, naquela época, eu acho que, eu não sei como é que está essa discussão hoje, mas ali não se dava conta né, do tratamento do esgoto, não se dava conta, né? Então, assim, mas isso não era, assim, uma discussão que eu me lembre que seja, assim, um impeditivo, né? Porque, na realidade, era interligar. A outra era abastecer com a água. Então, se você não tem retaguarda, a água não chega. Agora, o esgotamento era você estar interligando. A questão era que se garantisse, eu não, eu aí acho que enquanto o Proface tinha uma discussão do sistema separador absoluto, eu acho que, e eu não posso afirmar isso aí, não me lembro, não posso afirmar, isso tem que ser com a equipe técnica mesmo de engenharia, se na época começou a surgir, porque eu lembro da Baixada tinha o sistema unitário, então se havia obras do Prosanear que estavam previstas
de fazer uma interligação e através de sistema unitário, e não um separador absoluto. Então, isso aí, Rafael, E aí, o que não dificulta posso, não muito posso depois o afirmar. tratamento, né? Hã? O que dificulta depois muito o tratamento, né? Sobretudo em épocas de chuva, né? Ah, sim, Você né? conecta os Sim, dois. Até é. dá para fazer Mas, um tratamento em tempo seco, né? Mas depois em tempo, quando chove muito. né, pois é. Eu lembro no Proface havia um rigor, né? Dos engenheiros da SEDAI, um rigor de que não se trabalhava com sistema unitário, sempre com sistema separador absoluto. E agora, às vezes existe e eu não posso estar afirmando, mas existe, você sabe, a questão entre a questão técnica e a questão política das coisas, né? E algumas decisões que às vezes se passam por cima das questões técnicas. Eu não estou dizendo que nesse caso ocorreu, mas eu não tenho dado assim, não posso nada afirmar para você, E também não estou me você, recordando. É e assim, você quando sentia eu resistência por parte da SEDAI ou de técnicos, de engenheiros, de entrar em favela, de construir em favela, ou você sentia que existia Não, também isso no parte de adesão? Proface, no Proface sim. O Proface foi o pontapé inicial, foi a primeira experiência, né? Os engenheiros da SEDAI tinha toda um outro histórico, né? De estar inaugurando as grandes adutoras, subadutoras, a rede do Guandu, que é uma coisa fantástica, né? Realmente. E assim, aquilo ali foi um desafio muito grande. Então, não é para o Proface. Na época do ProSanear, ficou dentro de um setor. Começou com a VSEP, depois muda. Eu não me lembro qual foi o setor, mas tem um setor da SEDAI, agora não me recordo, e que ficou com essa responsabilidade, né? E essas obras eram discutidas também com os distritos, porque a SEDAI era toda dividida em distritos, né? Que pegavam os bairros. Então, isso passava, tinha a superintendência, e depois da superintendência, a superintendência fazia discussão com os distritos. Eu acho que isso já estava colocado, já era. Enfim, não me lembro de resistência disso, não. Me lembro muito na época do Proface. Mas, assim, tentando voltar um pouco pro, pro projeto de participação comunitária, dentro da metodologia condominial, ele foi muito interessante por conta disso, porque ele tinha todo um encadeamento, né, em que você dividia, fatiava lá a comunidade, dividia a comunidade em condomínios, cada condomínio desse elegia um síndico e um subsíndico, sempre tinha um síndico e um subsíndico. O síndico e o subsíndico participavam da, dessa proposta, né, de capacitação, né, que era tinha uma sistemática que nós trabalhávamos com os 8 módulos. Após o curso, a ideia era do síndico ou subsíndico se engajar na comissão de saneamento, né? Então, essa discussão a gente fazia, ela era a educação ambiental que a gente fazia com a área formal e informal, ela era simultânea. Ao mesmo tempo que você estava trabalhando com o síndico, você estava trabalhando com as escolas, né? Então, esses multiplicadores eram dentro da comunidade, através dos síndicos, a gente fazia reuniões à noite, né? A gente tinha infraestrutura para isso, em termos de suporte de transporte.
Tinha naquela época já eram combis, né? Levavam tanto os técnicos que faziam participava da capacitação, quanto os mobilizadores para as reuniões e mobilização. Então, você tinha isso durante o dia, essa mobilização, e depois a eleição de síndico também é no horário da noite, e a capacitação. E, ao mesmo tempo, durante o dia, você estava trabalhando com as escolas, você estava trabalhando com as escolas locais, com as creches, e essas a gente organizava de acordo com a escola e incluía na grade curricular da escola os conteúdos da capacitação, né? Isso era interessante porque elas conseguiam um horário lá e que nós íamos conversar numa reunião de pais, ou numa culminância que tivesse da escola com as crianças, com os adolescentes, ou então se promovia alguma coisa, né? Doenças de veiculação hídrica. Então, tinha aquela discussão, e aí eu rebatia aquilo na questão do dia a dia. Era levar. E, além disso, de você estar trabalhando com as crianças, com os adolescentes, você também trabalhava com os profissionais, né? Porque, ao mesmo tempo que o professor podia estar trabalhando com o conteúdo da importância de tomar água filtrada, a gente sabia que muitas famílias sequer tinham filtro em casa. Então, como tomar água filtrada se não tem o filtro, né? Então, essas discussões também eram debatidas dos técnicos, né? Os técnicos da área social debatiam essas questões nas reuniões técnicas da escola. Eles conseguiam horários que a gente participava para sensibilizar, para trabalhar esses conteúdos. E dentro da capacitação desses 8 módulos, nós criamos material para trabalhar na capacitação, né? Então, tinha desde a mobilização, né, em que você tinha a pesquisa censitária e a pesquisa das condições pesquisa das condições sanitárias e ambientais. Aí você tinha censitária e você tinha amostral. E isso era feito através da mobilização, né? Você também tinha, através das reuniões com os síndicos, subsíndicos, os 8 módulos com material. E nós fomos construindo material, porque nem sempre a gente tinha esse suporte, isso faltava para a gente. E aí os técnicos tinham que começar a criar, a inventar. E aí eu lembro muito, eu trabalhei bastante com isso, porque foi no início, eu estou tentando lembrar agora quando foi, mas não foi no início foi no início do programa, em 93, já na VSEP, tinha um recurso e que viabilizou quantas cartilhas com conteúdos educativos para serem trabalhados na comunidade. Só que aquilo ali, da forma que foi feito, era um tamanho A4, 4 folhas. E a gente viu que aquilo não dava muita coisa escrita, né? Muita leitura, pouca ilustração, né? Mas era um material nosso, que foi produzido, foi pago através do programa e estava lá disponível. Então, a gente começou a recortar, criar conteúdo, cartilha. Eu acho que essas cartilhas foram passadas para você também. Não sei se você lembra disso naquelas reuniões, acho que a gente conseguiu resgatar algumas. Lembro sim, lembro sim. Rafael, Lembro sim, está lembro das ouvindo? cartilhas, sim. Ah, tá. Então, a gente criou a cartilha, tinha água 1, 2 e 3. E aí, assim, a gente tinha uma equipe lá de informática
que nos dava o suporte. Então, a gente fazia, escrevia, recortava, eu fazia isso, recortava, colava, era nesse nível o trabalho, tá? Recortava, colava, fazia o conteúdo, aí eles escaneavam, passava a borrachinha, limpava e produzia, e depois a gente conseguia reproduzir aquelas cartilhas. E fizemos lixo 1, 2, não sei se foi 1, 2 e 3. Eu tinha os esqueletos, porque praticamente eu trabalhei com essas cartilhas, era assim meu xodó, e eu tinha nos meus guardados, mas assim, não sei se nas últimas mudanças que eu fiz eu acabei me desfazendo, acho que não. Mas assim, acho que Mary Porto conseguiu repassar para você através do TCC dela, eu acho que ela tinha resgatado isso. Então, essas cartilhas eram trabalhadas nos conteúdos na capacitação, né? Então, aí, de acordo com os módulos, a gente tinha esse material de suporte, né? Infelizmente, não era um material assim reproduzido da forma que a gente queria, mas a gente conseguiu avançar. E a gente também tinha todo o material dos módulos que eles a equipe técnica produziu, e ele era reproduzido para que cada equipe técnica pudesse estar utilizando na capacitação. Isso também. Eu lembrei de uma coisa importante, mas agora me fugiu, que era. Agora me fugiu. As culminâncias. Depois, isso era muito bacana, muito legal. Ao final de cada processo de capacitação dos 8 módulos, tinha uma culminância. Em geral, essa culminância era uma ida ao Guandu para conhecer o sistema Guandu e uma visita também a uma estação de tratamento de esgoto. E aí tinha um projeto na SEDAI, que era um ônibus, viabilizava um ônibus, viabilizava a lancha, então a gente articulava tudo isso. E a culminância era os síndicos, né? Podia ser o síndico e os condôminos, podia ser também um grupo de síndicos e subsíndicos. Nossa, isso era fantástico, porque realmente conhecer o sistema Guandu e todo aquele processo de tratamento da água era uma coisa assim que mobilizava muitas pessoas, era fantástico realmente. E também, Eu, né, o eu já sistema de fiz, abastecimento é fantástico mesmo. É é, impactante. é muito. E eles faziam, era assim, a gente combinava tudo antes. Então, a cada setor que a gente chegava, o setor tinha palestra, porque isso já era um trabalho que a SEDAI tem, não sei se ainda existe, mas ele tinha à disposição para quem quisesse conhecer o sistema Guandu. As escolas do município do Rio utilizavam, né? E aí a gente passou a utilizar esse espaço para o Prossanear. Isso era a culminância, era de praxe levar, e todo mundo queria ir. E tinha que arrumar, então às vezes eram 2 ônibus, enfim, e a gente conseguia. Era assim, para a gente era o máximo, porque aquilo ali era aquela discussão que você fazia da questão, né, da água e qualidade de vida, era você conhecer a água na captação, no ponto de captação, no Rio Guandu, in natura, e depois entrando na SEDAI, passando por todo aquele processo e saindo para distribuição, né? Aquilo era realmente fantástico, né? E a mesma coisa na Penha, na estação de tratamento da Penha, que era entender como aquilo, né, chegava, tratava e você, né, de novo, passava, né,
a água após o tratamento, o uso, né? E a expectativa também que tem que ter em termos assim, em termos de meio ambiente, que você possa ter realmente estações de tratamento de esgoto que cubra todo o município, que dê qualidade, que não se jogue nos rios in natura, que não vá para a Baía de Guanabara, etc, etc, né? Então, era muito bacana isso, né? E trabalhávamos, como tinha para a escola, às vezes a gente conseguia organizar através do grupo, fazia articulação e a escola levava. Mas isso também, a Secretaria Municipal de Educação já tinha essa prática também de estar levando lá para o Guandu. E, Anisete, quanto tempo vocês ficaram no projeto? Você ficou quanto tempo? Você entrou em 93. 93, eu voltei para a prefeitura, eu voltei em 98, final de 98, né? E o projeto Novembro de continuava. 98. O projeto continuou. Passamos por muitos percalços, eu fiquei 7 meses trabalhando sem ganhar, porque houve o rompimento do convênio, quando houve uma mudança no município do Rio, em termos de a Secretaria de Desenvolvimento Social, na época ela foi dividida em Secretaria de Habitação. Esse convênio permaneceu. Quem estava lotado foi para a Secretaria, na divisão da Secretaria de Desenvolvimento Social, e que seguiu através do projeto Mutirão, e depois já não era mais, era a Secretaria de Habitação, e já era um outro momento no município do Rio, que agora me falha a memória, que era foi um grande projeto que era, agora eu não estou lembrada aqui, que foi capitaneado pela Pela a habitação? Secretaria, pela Habitação, O Favela Bairro, né? era O início. o Favela Bairro, justamente, o Favela Bairro. E aí criou-se a secretaria. Quem foi através do convênio permaneceu, foi para a habitação. Ele sai do desenvolvimento social, porque ele era Fundo Rio, era desenvolvimento social, e através do Fundo Rio, que estava na desenvolvimento social. E aí ele vai para a Secretaria de Habitação. Eu permaneço na Secretaria de Desenvolvimento Social, então eu fiquei sem convênio. E aí começou todo um processo de estabelecer um convênio. E nessa brincadeira eu fiquei 7 meses sem salário. E continuei lá. Eu acreditava, não é que eu acreditava, eu queria continuar, né? Tinha começado tudo ali, então, né? E aí eu fui, e depois o setor da SEDAI conseguiu um convênio porque a mobilização e tudo, através do NUSEG, eu fui para o NUSEG, fiquei no NUSEG, depois eu vi que não tinha sentido, era uma funcionária pública da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, e eu perdi muita coisa ali, eu perdi muita coisa, porque eu perdi tempo de contar, no meu tempo de casa, como funcionária pública, né? Isso eu perdi lá na frente. Depois a gente geralmente não pensa quando é mais jovem, e depois lá na frente vai refletir e ver que, né, não fiz a decisão mais acertada, mas foi a decisão da época, enfim. E aí eu fiquei, aí em 98 eu vi que já não tinha má condição, e depois não foi só isso, não. A intervenção política naquela época já estava se dando, começou em 95, mas muito mais tímida, e depois ela começa a crescer, crescer, crescer. 98 já não dava mais, e aí eu voltei para a secretaria e fui trabalhar na área. Eu voltei para a assistência, né? Assumi, inclusive, a assessoria de apoio aos conselhos. Eu fui dar assessoria aos conselhos de direito e os conselhos de política. Eram 5 conselhos: assistência social, criança e adolescente,
portador de deficiência e Conselho do Negro e Conselho de Entorpecente, que depois sai da secretaria, porque é criada uma outra secretaria, ele acompanha. De 95 a 98, né? E aí A o gente, programa continua, Dione fica, eu não lembro o ano que, em 98, eu acho que só em 2000 que a Dione volta para a prefeitura, não me lembro, eu acho que pelo menos em 2000, 2001, não sei, acho que foi 2000. Então a Dione, aí tiveram várias mudanças no programa, as coisas aí foram mudando, e, enfim, é isso. Mas, assim, pesou muito para mim nessa volta a interferência política, né? E aí isso pesou, porque a gente conseguiu levar com muita maestria, né? A defesa do projeto de participação comunitária, né? Acho que a gente me levou, só que chegou num momento que começou a ter muita interferência, né? E, e, e aí, enfim, mas eu acho que a Dione fala melhor disso do que eu. Mary Porto que também estava lá, Mary Porto chegou lá em 95, mas assim. Você ia dizer alguma coisa? Eu interrompi, desculpe. não, nada, nada. Era isso mesmo, assim. Que a Hum. gente já tem, ó, É, 1h15 já. Mas nossa. é para te perguntar isso, se você teria algum elemento para fechar, alguma questão. Eu acho assim, eu acho que a metodologia dessa entrevista, e você valoriza isso pelo que eu entendi, é que a gente faça assim, eu não é nada preparado, não é uma apresentação, e você valoriza essa questão da memória, né? do que, do que a gente vai recordando, que já tem muito tempo, né? Nem sei quanto tempo tem tudo isso. Às vezes a memória também não é tão assim precisa, não entra em detalhes. Mas eu acho que valeria a pena, se você está levantando as intervenções da área social em programas de saneamento, essa proposta do ProSanear, ela, no seu todo, ela é muito interessante, né? Porque tem o passo a passo, tem a fase, ela tem toda uma metodologia construída e ela tem, é o que eu estava tentando passar, né? Ela começa, ela é pensada, e ela depois ela é revisitada, ela é repensada, né? O tempo todo a gente em cima dessa parte do inicial, começa a aplicar, em cima dessa aplicação a gente acha que não está dando, está faltando, vai construindo, e ela vai. é, ampliando até se consolidar, né, num projeto maior. E eu acho ela muito completa. Eu acho ela muito completa. Era uma coisa assim que a gente defendia. E assim, sob o ponto de vista da participação comunitária, o sistema condominial, ele é fantástico, ele foi fantástico para a gente. Porque no momento que você, tecnicamente, tem que dividir aquela comunidade em condomínios, né? Agora eu lembrei de uma coisa que eu acho importante falar. Não vou falar depois. Mas, assim, desde o momento que você tem um grupo que é formalizado dentro da própria obra de abastecimento de água de esgotamento sanitário pelo sistema condominial, e que você tem esse síndico, né? Eu trabalhei muito, eu fui coordenadora de área, ao mesmo tempo que eu era coordenadora, eu não conseguia, eu era da execução também. Eu amava trabalhar na Mangueira. Eu ia às noites para a Mangueira, durante a noite, assim, e a comunidade da Mangueira, ela é um complexo, né?
Então, você tem Candelária, tem Telégrafo, Chalé e Farias e Buraco Quente. E aí, assim, comecei a trabalhar pelo Telégrafo, que era a parte mais alta, onde foi construído. Não era para construir um reservatório, porque o reservatório já vinha desde o Profácio, ficou lá seco. Por isso era uma dificuldade grande, né? E a Mangueira foi interessante também, porque a Mangueira também já tinha passado pelo projeto Mutirão. E muitas vezes eu lembro uma fala do Celso, que era um dos síndicos, e ele era muito atuante, porque além de ser síndico, ele me ajudava a mobilizar também, ele vinha para mobilizar, porque toda reunião de síndico que você ia pelas casas, mobilizava as casas, hoje tem reunião, e aí reunião de capacitação, e aí você ia mobilizando. Várias vezes o Celso saiu comigo mobilizando, né? E, e aí eu lembro de uma fala do Celso que era assim: Nossa, nós levamos 20 anos para sair do beco do cocô. E vocês estão quebrando tudo de novo para transformar isso de novo, porque era o descompasso da obra. Porque já tinha entrado o projeto Mutirão, tinha feito pavimentação, tinha feito a drenagem, tinha feito a escadaria ali no Telégrafo, mas precisava quebrar de novo por conta da obra de esgotamento sanitário. E de água, nem sempre, mas também tinha que localizar, porque a comunidade estava toda, o reservatório veio com tubulações de 150, de 100, de 75, de 50, né? Tinha isso distribuído dentro da comunidade, só que estava seco. Porque a Mangueira era uma das comunidades que precisava entrar uma subadutora na adutora que tinha na rua Visconde de Niterói, para abastecer a comunidade. E não foi feito. No Proface, a obra parou, começa no Prosanear, e, enfim, continuava o mesmo problema. Então, é assim, ao mesmo tempo que você tinha toda uma mobilização e que os síndicos, realmente a gente via a mobilização dos síndicos e reuniões com a equipe de engenharia para poder entender, para decodificar, para entender e para fazer as reclamações quando achava que também não estava contento, e tinha a supervisão técnica na Mangueira mesmo, o superintendente da SEDAI foi, né, junto com a Associação de Moradores, comissão de síndico e tudo, para ver o que estava ocorrendo com a obra, porque não estava. Ao mesmo tempo, né, é, é, que toda essa mobilização estava ocorrendo, né, essas obras de retaguarda às vezes não ocorriam, e aí inviabilizava o próprio projeto, né? Essa é uma grande crítica. Eu falei que estava lembrando de uma coisa, né, que achava que tinha que falar, e o pior é que eu esqueci. Mas essa parte final foi excepcional, porque eu realmente esqueci de perguntar dos projetos anteriores, não necessariamente diretamente vinculado com SEDAI e saneamento, como o mutirão, né? Então, como essas É, questões Articulavam, né? isso é muito descompasso, né? Se a gente quiser ter uma ideia de uma boa obra e que depois tem lá os seus problemas, a gente tem que ir para o Projeto Maré, né? O Promorá, que aí sim, né, entra todo de uma forma organizada, com uma concepção de saneamento, né, de levar o saneamento para aquela área. E aí é uma proposta. Agora, sob o ponto de vista de mobilização, de participação comunitária, o sistema condominial é fantástico, na minha avaliação, né? E também tem outros colegas também que sentiram dessa forma, porque você tem o sistema condominial, ele facilita a mobilização, né? Ele facilita a mobilização, a organização, as comissões e o projeto de participação comunitária que foi instituído,
eu considero um projeto completo, né? Eu considero, porque ele vai até a manutenção, é previsto, depois da inauguração da obra, a manutenção. O termo de adesão é a garantia, é a assinatura da SEDAI naquele documento que, depois da obra inaugurada, a manutenção vai se dar. Ela é responsável pela manutenção. O distrito tem que assumir aquela comunidade. É um diferencial também. Porque antes tem a obra, mas não se pensa na manutenção. No momento que a manutenção não está contemplada, o que ocorre? Com o uso, né? O dimensionamento da rede que não atende, atende àquele grupo de moradores e as comunidades vão crescendo, né? E ela já não passa a atender. E depois não tem manutenção, né? Aí realmente é, qualquer projeto, né, que não tem, tudo precisa de manutenção. Desde o momento que a SEDAI não assume, né, aonde tem o convênio bomba, aquilo ali funciona porque tem o convênio bomba. Onde não tem, não tem manutenção. Então, com o tempo vai estar fadado ao fracasso. Porque, e essa discussão foi colocada na mesa. E ela culminou em de você ter o termo de adesão assinado. Então, era a garantia que a SEDAI, após conclusão da obra, aquela comunidade passava a pertencer ao distrito da área. E pertencendo ao distrito da área, tem a cobertura como o bairro tem, né? E eu não. Faltou muita coisa para falar, por exemplo, a questão da preservação dos equipamentos implantados, né? Eu não falei sobre isso, que é um dos módulos, que era muito importante essa discussão. O que que você pode, e isso era discutido, o que que pode colocar no vaso sanitário? Para quem tinha o vaso sanitário, quem não tinha, tinha que adquirir, porque essas situações vai desde você não ter o filtro, a água filtrada, pode ter água, mas não tem o filtro, mas você podia também não ter, né? É, não ter as condições ideais. E aí, assim, isso trazia uma discussão para aquela área. Dentro da Mangueira, por exemplo, a gente tinha a Vila Miséria. A Vila Miséria, ela é lá no topo do Telégrafos, lá já para o lado, né? No topo mesmo da Mangueira, perpassava, né? Então, e para quem tinha seu sistema, o que que pode jogar? Pode ir papel higiênico, o que que não pode? O que que vai abrir? Vai abrir no dia de chuva? Vai poder jogar, descer? Vai entrar? Não, não pode, as redes são dimensionadas. E toda essa discussão era feita também. Então, assim, e a ideia da questão da urbanização, né? Da necessidade da urbanização, a questão da cidadania, todas essas temáticas, elas eram contempladas nessa proposta, né? Então, assim, a nível de sugestão, eu acho que seria importante depois, se a gente pudesse resgatar isso, que você tivesse desse período que foi construído, porque assim, a nossa preocupação era também deixar isso escrito, porque o que que acontece com o serviço público, né? Passa a gestão, entra a gestão e cadê a história? Né? Aí tá reinventando a roda, isso né? É porque não fica, né? Não Tem fica memória, não isso, tem não tem. arquivo, não tem Não uma. tem, não tem. E olha, é muito triste. Eu vivo dando, né? Eu sempre começo a abrir os parênteses, mas eu vou ter que abrir esse só para você. A Secretaria de Desenvolvimento Social, em determinado momento, que ela foi desenvolvimento social, foi assistência social, e depois voltou para desenvolvimento social, assim, mas ela estava como assistência social, ela criou um setor e que tinha uma colega que ela era a guardiã daquele setor.
tudo que era produzido na secretaria era catalogado e era colocado lá. E a gente estava assim, muito feliz de ter aquilo, porque era o resgate, né? Porque antes da fusão, em 75, era uma secretaria, isso é importante para o estudante de serviço social. Nós tínhamos uma secretaria de serviço social. Era um avanço isso, gente. Aí teve a fusão e dividiu, uma parte foi para o Estado, outra foi para o município, e essa coisa se perde. Mas era uma secretaria de serviço social, né? E quando isso muda, essa guardiã conseguiu levantar material dessa época, né? E tinha lá. E conseguimos ter, infelizmente, um gestor maior que resolveu tirar aquilo tudo de lá e acabar. E nós tínhamos fitas, nós tínhamos tudo, né? Desde aquelas coisas mais rudimentares, né? Até da época, até o que estava mais avançado, que a gente já tinha. Eram os disquetes, enfim, aquela coisa toda. E acabaram com isso. Enfim, não sei, eu acho que tem. É uma pena Eu acho que a absoluta. gente tinha que criar uma lei, eu não sei. Tem que ser uma coisa maior, e Para que o anexar para serviço arquivar, público, que o serviço público é obrigatório a cada gestão a documentar, a ser guardiã do anterior, do histórico anterior, de colocar e preservar a sua história naquele momento e entregar aquilo para o próximo gestor, sob ponto de, sei lá, de punição mesmo, porque não se pode perder, a história é tudo, Não, né? e as A pessoas é isso, inventam a roda de algo que já foi feito. E e como isso seria também importante, né, para mas aí tem a questão política, às vezes, da má política, né? Quando não quer dar continuidade, você não precisa, você pode crescer, você pode ganhar seus louros, dando continuidade ao trabalho anterior, sendo criativo e tal, vai ser o seu período de gestão, mas você não tem que acabar com o que foi construído anteriormente. A gente aprende em cima do anterior. A gente precisa da história para propor, a gente precisa da história para a gente analisar onde tiveram os erros, onde podemos acertar, né? A gente não pode construir em cima de vazio, né? Impressionante isso, mas é o que infelizmente ocorre, né? Eu sei que no meio disso que eu estou falando com você, me veio na cabeça uma lembrança de alguma coisa que eu queria. Já nem sei se era o que eu queria falar antes, é porque é tudo muito dinâmico, né? E vai lembrando, a gente vai lembrando. Mas era de. A culminância eu falei, mas assim, era alguma coisa que eu queria falar também dessa. De conteúdos que foram produzidos nesse período também. Ah, sim, lembrei. Por exemplo, a gente tem no Morro do Estado, eu ainda tenho, isso está comigo, que eu guardei, porque nós fizemos uma culminância no Morro do Estado, da questão da água dentro desse módulo, e isso foi na época da VCEP, não foi para sanear. Então, a gente trabalhou, tinha grupos na comunidade, né? Trabalhamos com a Escola de Serviço Social da UF, que tinha uma estagiária, Márcia, tinha um grupo que trabalhava com criação de modelos de roupa, de design, né? Com os jovens. Então, teve o rap da água, foi a coisa mais linda. Depois teve o desfile que foi feito das roupas, né? E que isso foi tudo pensado com aqueles jovens lá da comunidade. E foi fantástico, né? As músicas, sabe? A sonoplastia que foi feita, sabe?
É um material, está em fita, aquela que eu nem sei o nome, mas é aquela fita grandona, né? Sei lá, fita. Mas de vídeo, né? É tipo de vídeo isso. Eu tenho duas lá. Era interessante isso, sabe? Catalogar. Eu fiquei com muita tristeza, porque também na forma nós fazíamos, isso é importante também, não falei, já falei até demais, mas assim, todas as reuniões que nós fazíamos, nós fotografávamos, né? Para fazer o registro fotográfico, fazia aquele que eu falei no início, que era o antes da obra e o depois da obra, e fazia das reuniões também, dos eventos que ocorriam. Ah, eu lembrei de um projeto fantástico, isso vou ter que falar em. Dá para falar em 5 minutos? Eu tenho tempo ou não Dá, tem claro. mais? Dá? Esse eu tenho que falar. Você me lembra aí que é o projeto da Providência, porque eu posso esquecer e não falar. Isso foi fantástico. Então, assim, nós fotografamos. Eu fiquei triste porque era um registro fotográfico do trabalho que vinha sendo feito. E isso, quando acabou lá o para sanear, terminou, eu não sei para onde foi isso. Incrível. É um resgate que isso tem que estar, não sei, o governo do estado deveria estar resgatado isso para dentro, a SEDAI, ou para dentro de uma universidade, etc. Né? Agora, o Da projeto da Providência. Providência foi uma coisa linda. Eu trabalhei lá em parceria com Mary Ângela. Né? Mary Ângela ali, ela era o técnico, né? Eu estava como coordenadora da área, ia para lá. Então, a gente fez uma pesquisa na SEDAI da história da água. Quer dizer, tem que voltar um pouquinho. A Mary Ângela, no grupo de síndico delas, que ela estava capacitando, tinha uma síndica que era formada em turismo, né? E tinha moradores da comunidade da Providência assim, que tinha um registro histórico daquela comunidade por ser do início, né? Eram pessoas já muito idosas, com todo um histórico. Inclusive a Dodô da Portela. A Dodô da Portela, né? Que é um ícone, né? Na história do samba, né? Ela estava lá para dar depoimento. E nisso se tirou, nesse grupo de síndico, de fazer uma pesquisa sobre a história da água. E fomos para dentro da SEDAI. Eu não, foi Mary Ângela, lá com o grupo, e levantou. E a história da água do município do Rio, né? O abastecimento de água começa ali no Morro da Providência, mas não é para abastecer aquela área, né? Porque o Morro da Favela, a Providência é a primeira comunidade que surge, né, na histórico das comunidades, é o Morro da Favela, né, que tem todo o histórico, que aí a gente vai buscar, né, é, é, em relação... Vai embora. Oi? Vai em Canudos, né? Isso. Vai em Canudos e são os soldados que voltam da guerra e começam a ocupar ali. Mas a história da água do município, ou seja, a água para abastecer o município do Rio, ela foi canalizada e ela foi jogada lá no Alto da Providência. E tem reservatórios lá dentro que abastece e desce para abastecer o município do Rio, ou seja, aquela parte da cidade e outras partes. Como é o caso que você comentou, acho que foi na outra vez, que a gente tem lá no Alto da Boa Vista também, né? Então, a partir dessa história, os síndicos foi feito um evento de culminância lá na Providência, e que os síndicos contavam a história da água, né? Como começou e fazia o trajeto histórico por dentro da comunidade, passando com os síndicos e os moradores nessas áreas dos reservatórios antigos, contando a história da água da cidade e falando como seria a história da água a partir depois da obra concluída ali, né? Além disso, tem as escadarias
da comunidade. Aí, nós fizemos uma cartilha fantástica. Eu acho que eu tenho cópia disso, ou Mary Ângela deve ter ficado. As crianças, foi feita uma parceria nas escolas e as crianças fizeram os desenhos da escadaria, da igreja, da comunidade. A gente conseguiu escanear isso e fazer uma cartilha, contando a história da Providência. Ficou lindo, lindo. E depois teve uma culminância com tudo isso nesse dia, uma exposição com todo o histórico da comunidade, contando, né? As personalidades, Dodô da Portela e tudo. Aí nós ficamos até de madrugada montando os cartazes enormes, os murais, ficaram lindos, tudo em papel, para você ver como é que tem uma Fascinante. coisa, né? A gente tem aquela coisa do amor ao trabalho, da coisa, né? Aí pegamos um papel vegetal antigo, usamos cigarro para queimar todas as pontas, para transformar aquilo no material, né? Dar aquela coisa de material desgastado, e fomos contando a história. E aí, depois, Mary Ângela transformou isso num álbum. Depois que retirou, eram vários painéis, acho que eram 8, 9, 10, não sei quantos. E Mary Ângela conseguiu e montou e deu de presente a uma das síndicas dali, que é a Jura. E a Jura é uma personalidade dentro Jura até hoje, é a dona do bar, né? A Isso, Jura. isso, porque a Jura, justamente, ela era síndica. E aí começou toda a história, e aí a Mary Ângela acho que presenteou a Jura com essa história. A Jura estava nessa história toda, participando de tudo, e inclusive emprestando o bar para reunião, né? A gente ia comer lá com a Jura, e era fantástico isso. Foi muito. Então, é Ah, eu vou muita história perguntar para se a Jura contar. ainda tem esse material, se ela tem alguma coisa ainda. Ah, deve, olha, você tem que entrar em contato com Mary Ângela. Mary Ângela também é assim, sabe, vivenciou isso tudo. E ali é Pedra Lisa, é Providência e Pedra Lisa o projeto. E Providência, Pedra Lisa inaugurou o reservatório. E teve todo um problema, porque para finalizar, se não vou continuar aí, não vai ter, ou não vai ter fim, né? Eu vou lembrando sempre um pedacinho, mas o problema na Pedra Lisa foi justamente não conseguir. Se fizeram as reuniões, tiraram os síndicos. E depois, quando partiu para o projeto executivo, não tinha como executar. Tinha pedra, tinha não sei o quê, não dava para quê? Não ia, porque a água precisa, o sistema condominial precisa ter o caimento para entrar a água no condomínio e distribuir no número de casas. E aí não dava. O engenheiro de lá era o. Ai, agora está me falando, eu estou lembrando dele e estou. Ah, esqueci o nome do rapaz. E foi difícil, o Mary Ângela e ele lá para tentar, porque ele tinha que redimensionar o projeto de uma forma não só o de abastecimento de água, como de esgotamento sanitário, para viabilizar tecnicamente o abastecimento de água e o esgotamento. E aí mudava. É um exemplo, não é o real, mas, por exemplo, o condomínio tinha 20 casas. Ah, só vai poder ficar com 8. 8 vão sair para cá, vão formar outra, aí teve que redimensionar isso. E isso teve que a Mary Ângela redimensionar lá na organização também, né? Esse era um grande desafio do sistema condominial em comunidades do município do Rio, que são áreas íngremes, densas, né? E que nem sempre é diferente de você estar trabalhando numa área plana, né? Essa era uma das críticas que a gente tinha, assim, que dificultava. Agora, sob o ponto de vista da participação comunitária, da organização, né? Foi fantástico. E a gente teve muitas experiências, todas as comunidades tinham as suas culminâncias, assim, se você
for conversar com todos os profissionais que trabalharam nesse projeto da equipe social, porque a equipe social, eu te falei de 5 que começaram, depois isso ampliou, em 95 ampliou, né? Então a gente tinha uma equipe muito maior, mas todo mundo com muito zelo, com muito cuidado e com muito empenho para tudo acontecer e realmente acontecer, porque pode acontecer, né? Esse projeto ele não é inviável. Esse projeto hoje, eu não sei como é que está essa discussão, mas agora, eu acho que hoje se acirrou muito a questão, né, da, da violência dentro das comunidades. E eu acho que assim, o risco é grande. Naquela época a gente passava por risco, mas, mas mesmo assim é diferente de hoje em dia, né? Então, naquela época, é assistente social da água, a moça da água, da passagem, não sei o quê. E passamos muito, né? Uma vez eu cheguei na Mangueira para fazer uma reunião e o rapaz cismou com o motorista e tal. O cara me recebeu com metralhadora e eles abaixavam a metralhadora. Não abaixou. Foi na minha direção. E aí eu falei meu nome, olha, eu sou do Projeto da Água, esse aqui é o Francisco, é o motorista, está me acompanhando. Estou indo para a Associação de Moradores para uma reunião. Aí, tá bom, chefia, pode seguir. Aí, chefia, pode ir com ela, pode seguir. Mas, assim, a gente passou naquela época muitas situações, né? Então, acho que hoje também tem que. Isso pesa também, né? Eu acho que é um dos aspectos que também tem que ser, assim, avaliado. Mas, sob o ponto de vista da viabilidade, da organização, da participação, eu acho que aquele projeto é muito interessante, né? Esse período do Pró-Sanear. E tudo que foi construído, né? De onde você partiu do zero e da metodologia que foi criada, a metodologia do projeto de participação comunitária também é fantástico, né? Mas é isso. Muita coisa para falar, Rafael.